Olá, pessoal! Hoje eu vim falar então sobre o escopo de um projeto que eu tenho aqui de detalhamento de móveis, tá? Detalhamento de mobiliário planejado ou sob medida e que é feito através da ferramenta do Promob. Lembrando que antes de nós fazer um detalhamento, a gente tem que ter uma conferência bem feita, né? A gente tem que ter um projeto bem estruturado para depois chegar nessa etapa e a gente não ter problema na hora de fazer esse detalhamento, tá? Então aqui, essa primeira tela que eu tô apresentando para vocês é considerada a prancha número 1, tá? Eu gosto de colocar o número da prancha. Na hora de o montador pegar essa prancha, ele vai ter essa organização para não se perder ali, né? Na hora de fazer essa montagem. E essa leitura desse projeto. Então, aqui as informações do escritório, Fernanda Castilhos Interiores é o meu escritório, informação de cliente, projeto de corte planta baixa, cozinha e a designer de interiores ou o responsável pelo projeto, tá? Aqui, geralmente, lembrando que aqui eu tô dando um exemplo de um detalhamento técnico, desenho técnico ou detalhamento de móveis, né? Mas, geralmente, numa loja, a gente tem o vendedor projetista e a gente tem o conferente. E muitas lojas, o próprio vendedor projetista é o conferente. Então, a gente tem que realmente cuidar desde a parte do projeto estruturado até uma conferência de qualidade para não ter erro no projeto, ok? Eu gosto de fazer essa prancha número 1 aqui com a planta baixa em 3D. A planta baixa em 3D, ela te dá uma clareza no projeto aqui. E também, se tu tiver alguma informação de descritivo, tu já pode colocar aqui. Nesse caso, eu não coloquei porque eu não achei necessário. A planta, ela tá sendo, visualmente, sendo fácil de ler, né? Então, eu não vou colocar nesse caso. A prancha número 2 já é diferente. A gente já coloca ela no formato de 2D. E aí, a gente tem as vistas de corte. Então, vista A, vista B, essa vista aqui, C e D, certo? O que tem que constar na vista de corte? As medidas e os indicativos de corte. Indicativos de corte seria A, B, C, D. E aqui seriam as profundidades, tá? Lógico, né? Se tu tiveres, por exemplo, um móvel aqui, tu quer botar uma circulação, também entraria. Então, tudo que vai ser visto de cima é nessa planta baixa de medidas, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer separado, porque uma vem com a descrição e a outra vem com as medidas. Aqui na terceira prancha já é a vista A, né? A gente tem aqui a vista A e a vista A descritiva. Mureta MDF branco TX, frentes perfil alumínio. Então, aqui vai ter uma série de informações, tá? Depois, nas próximas, vocês virão que vai ter indicação de eletros, né? Referências de cuba, enfim, né? A gente vai ter aí uma série de informações também para daqui a pouco a gente não tá negligenciando esse projeto com uma coisa que foi combinada com o cliente e na hora de comprar o eletro vai ser um outro eletro, não. Aqui no documento a gente comprova que foi combinado isso, tá? Fazendo um parênteses aqui, pessoal, eu gosto muito de pedir para o meu cliente assinar essas vistas, porque isso é um documento, né? Eu reforço que é uma etapa muito importante da vida do vendedor projetista, né? Do viver de vendas e projeto de imóveis, porque eu te diria que isso é um documento como se fosse um contrato, né? Um contrato, digamos assim, com medidas, com cotas. É que nem quando tu compra uma planta baixa numa construtora, né? Um projeto, vamos comprar uma casa, né? O sonho é ter a casa executada. É a mesma coisa aqui, tá? Só que ele precisa passar por um processo de documentação. Então, essa é uma das documentações que tem que ser entregue para ele. Aqui seria a mesma vista A, porém, com as medidas, né? Medidas de altura, medidas de largura. Aqui na vista 5 já é para a vista B. Eu vou ter um detalhamento de uma prancha descritiva. Se tivesse alguma descrição aqui, eu teria colocado. E aqui seria a mesma vista, porém com as medidas, né,
as medidas de alturas. Aqui, no caso, eu tô indicando a altura da mesa, tá? Porque essa aqui, como saiu de lado, eu vou indicar ela só de frente, então ela vai pra vista C, essa aqui. Então, eu indico só a medida da mesa, a espessura do tampo da mesa e aqui todas as medidas, ó, inclusive aqui eu botei uma circulação, tá? Todas as medidas que devem estar respeitadas lá. Essa mesa, ela vai partir aqui de 60 ou 600, eu trabalho com milímetros, sempre trabalhei com milímetros, mais os 36 de espessura da chapa aqui, né, que foi mencionado aqui. Depois a mesa vai ter 1.864. Na realidade, a mesa ela tem um total, né, de 1.864 mais 36. Então, o próprio projeto, visualmente olhando, nos permite fazer essa somatória, né? Aqui, então, na vista C, a gente tem uma série de informações na planta descritiva. Aqui, sim, é importante, né, que a gente coloque essas informações mais detalhadas. Por exemplo, aqui na vista C, a gente tem que informar que reveste com granito preto São Gabriel aqui os detalhes do fogão, né? Aqui tu pode ver que tem a linha de chamada. Aí o modelo do fogão, ó, que foi passado para quem for fazer o detalhamento. O granito preto São Gabriel, aí indicação da Cuba da Tramontina, né? Então aqui são várias informações, o fogão, o modelo com medidas. Ou a gente tem várias formas de fazer isso, tá? Aqui eu quis colocar ele visual porque o cliente me passou essas fotos. Então eu já quis colocar aqui no detalhamento técnico. Se não, a gente pode escrever a referência desse fogão, a gente pode escrever as medidas desse fogão para também daqui a pouco deixar um projeto mais clean, mais minimalista, tá? Então essa é a vista C no descritivo. E a vista C em medidas, então estaria aqui, né? As indicações de medidas aqui para poder também executar esse projeto de uma forma mais organizada. Aqui é para mostrar a parte interna, tá? Eu gosto de fazer ela em 3D para o cliente ter uma visualização também, um montador, né? Então, aqui indicando o gavetão, o botijão. E aqui, os detalhes em medidas de tudo que for necessário. Quando a medida ela é no meio, no centro, aqui uma prateleira e tudo mais, eu não vejo necessidade de colocar a medida, porque aqui, se tu for olhar, ela já está indicando que é um centro, né? Aqui. Ela já está indicando que é uma prateleira que vai ao centro. Então, é interessante que não coloque a medida aqui, porque já está indicando, né? A gente já tem a medida no anterior, daí fica uma informação duplicada. Micro-ondas, indicação de eletros também, aqui foi o que o cliente me passou, né? O micro-ondas acabei pesquisando para colocar aqui, ele não comprou ainda. Aqui, como o armário é para dentro, tu poderia fazer de duas formas. Aqui eu botei a profundidade puxando uma linha de chamada, porém a gente consegue também colocar essa informação em planta baixa, tá? Essa aqui também é a descritiva. E aqui seriam as medidas do projeto, no caso, da vista D. Então é isso, pessoal. Cada um tem o seu jeitinho de fazer detalhamento, né? Uma premissa aqui que eu dou para a gente emitir essa documentação do Promob é que seja uma documentação clara, objetiva, né? Que não tenha muita informação redundante, que seja um projeto muito claro, muito estruturado, para a gente não ter problema lá na frente, tá bom? E lembrando que isso, na verdade, é só uma amostra, né, do escopo de um detalhamento técnico, mas existem várias formas de fazer e eu estou finalizando um curso que logo eu vou lançar, que ensina a fazer esse detalhamento técnico na íntegra, né? Desde o início lá, como que tu configura cotas, como que tu faz essas configurações de linha de chamada, com ou sem. Enfim, é uma série de informações também, quais documentações você precisa ter junto quando for fazer o desenho técnico, porque o objetivo aqui é o seguinte, a gente ter o mínimo ou nada, zero de erro possível na hora de fazer uma montagem de um mobiliário.